Olá! Agora você vai conhecer quais são os tipos de perda auditiva. É através da comparação das respostas obtidas por via aérea com as respostas obtidas por via óssea que o fonoaudiólogo que atua na área da audiologia pode estabelecer o tipo de perda auditiva, ou seja, onde é o local comprometido. Temos 3 tipos de perdas auditivas denominadas condutiva, sensório-neural e mista. Perdas auditivas condutivas. Nas perdas auditivas condutivas, o local da lesão encontra-se na orelha externa e ou média, estando a cóclea e o nervo auditivo com funcionamento normal, conforme é sinalizado na figura 1 que você está visualizando na sua tela. Na perda auditiva condutiva, os limiares auditivos de via aérea encontram-se rebaixados e a integridade dos limiares auditivos de via óssea, ou seja, melhores do que 15 dB. Havendo uma diferença de 15 dB entre os limiares de via óssea e de via aérea na mesma frequência, a isso denomina-se gap aéreo ósseo. Na figura 2, você pode visualizar um exemplo no qual, no audiograma, a via óssea, representada pelos sinais de maior e menor, está melhor do que a via aérea, representada pelas bolinhas e X. Em todas as frequências, essa diferença é maior que 15 dB. Você acredita que as perdas auditivas condutivas sejam reversíveis? Se você respondeu que sim, está correto. As perdas auditivas condutivas, se tratadas de formas adequadas, são reversíveis. A dificuldade de escutar vai ocorrer enquanto a pessoa tem a perda e vai depender do grau deste comprometimento. Normalmente, as perdas condutivas são de grau leve ou moderado. Poderá também, dependendo do grau, atrapalhar no desenvolvimento da linguagem, social e educacional da criança, bem como no desenvolvimento das habilidades auditivas envolvidas no processamento auditivo central. Via auditiva central, que conduz os estímulos elétricos ao córtex cerebral, atuando na percepção auditiva. Nos casos de perdas auditivas condutivas recorrentes, ou seja, mais de 3 episódios em um ano, principalmente nos primeiros anos de vida, isso pode gerar uma privação sensorial para o adequado desenvolvimento da via auditiva central, podendo gerar alterações no processamento auditivo e afetar o desenvolvimento de linguagem da criança. Portanto, as perdas auditivas condutivas, embora temporárias e passíveis de tratamento medicamentoso ou cirúrgico, podem sim gerar importantes consequências ao desenvolvimento da criança. Perdas auditivas sensório-neurais ou neurosensoriais. As perdas auditivas sensório-neurais ou neurosensoriais, ambos os termos estão corretos e são utilizados. São caracterizadas por apresentarem normalidade de orelha externa e média. O local da lesão encontra-se na cóclea e ou no nervo auditivo. Observe o local demarcado na figura 3. Na figura 4, pode-se observar um exemplo de perda auditiva sensório-neural, onde não existe diferença maior que 10 dB entre o limiar auditivo de via aérea, bolinhas da orelha direita e X da orelha esquerda, e os limiares auditivos tonais de via óssea, sinal de maior da orelha direita e menor da orelha esquerda. No exemplo da figura 4, também visualizamos que, além do tipo da perda auditiva ser sensório-neural,
O grau é moderado bilateralmente nas duas orelhas, tomando-se como referência a média dos limiares auditivos de via aérea em 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, conforme você conheceu na aula sobre grau da perda auditiva. As perdas auditivas sensório-neurais poderão atrapalhar o desenvolvimento da linguagem, social e educacional da criança. Quanto maior o grau da perda auditiva, maiores serão as dificuldades relacionadas à linguagem e à fala, como já exposto anteriormente. Será necessário o uso do aparelho de amplificação sonora individual ou, em alguns casos, de perdas auditivas severas e profundas, em que a pessoa não tenha bons resultados com aparelho de amplificação sonora individual e poderá ser indicado, nestes casos, o implante coclear. As perdas auditivas sensório-neurais podem ser subdivididas em sensoriais, onde o problema é predominante na orelha interna coclear, ou neurais, problemas no nervo auditivo, também denominado retrococlear. As características audiológicas evidenciadas no audiograma não são muito diferentes de um tipo a outro, exceto que nas perdas sensório-neurais do tipo neural, não há compatibilidade entre o grau da perda auditiva e os resultados dos testes da logoaudiometria, que são os testes de fala. Esses testes de fala apresentam resultados incompatíveis com os limiares auditivos, sendo muito piores. No diagnóstico audiológico desse tipo de perda sensório-neural, é necessário a realização de outros 2 procedimentos audiológicos, os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico, PEAT, ou chamado por alguns médicos de BERA, e as emissões otoacústicas evocadas, que irão contribuir para diferenciá-los. O PEAT auxilia a determinar a integridade da via auditiva central, ou seja, do nervo auditivo ao tronco encefálico, e a pesquisar os limiares eletrofisiológicos, isso é, a menor intensidade que é evidenciado uma atividade neural. Já as emissões otoacústicas evocadas avaliam a fisiologia coclear. Perdas auditivas mistas. Nas perdas auditivas mistas, o local da lesão envolve concomitantemente as orelhas externas e ou média e também a cóclea e ou nervo auditivo. Veja na figura 5 que está na sua tela. Nesse tipo de perda existe o gap aéreo ósseo, porém, tanto a via óssea como a via aérea apresentam comprometimento. Portanto, ambos os limiares auditivos estão rebaixados, conforme pode ser visualizado no exemplo da figura 6. As perdas auditivas mistas, se tratadas de forma adequada, podem melhorar o problema existente na orelha média e ou externa, e com isso melhorar os limiares de via aérea. A dificuldade de escutar, mesmo após tratamento médico, vai depender do quanto há danos na cóclea, podendo gerar a necessidade do uso do aparelho de amplificação sonora individual. Se essa perda auditiva ocorrer na criança, o que não é muito comum, poderá, dependendo do grau e do comprometimento da via óssea, atrapalhar no desenvolvimento da linguagem social e educacional da criança. No caso, o seu aluno com deficiência auditiva, usuário do aparelho de amplificação sonora individual ou implante coclear e do sistema de FM, provavelmente o tipo de perda auditiva é sensório-neural,
permanente por ser irreversível. Assim, você já tem condições de analisar quais as dificuldades que ele apresenta por ter estas estruturas danificadas e também diferenciar que existem dois tipos de perda auditiva sensorineurais, as retrococleares ou neural e as cocleares ou sensoriais. Dependendo dessa classificação, os impactos poderão ser maiores ou menores na compreensão de fala e isso atuará diretamente sobre o processo de reabilitação fonoaudiológica. Em resumo, vimos que o tipo de perda auditiva refere-se ao local comprometido. Há 3 tipos de perdas auditivas: condutivas, sensorineural e mista. Perdas auditivas condutivas, o local da lesão encontra-se na orelha externa e ou média, estando a cóclea e ou nervo auditivo com funcionamento normal. As perdas auditivas sensorineurais, o local da lesão encontra-se na cóclea e ou no nervo auditivo. As perdas auditivas sensorineurais podem ser subdivididas em sensorineurais com problemas na orelha interna cóclea ou neurais, onde o problema é no nervo auditivo, também denominado retrococlear. Nas perdas auditivas mistas, o local da lesão envolve concomitantemente as orelhas externas e ou média e também a cóclea e ou nervo auditivo. Chegamos ao fim dessa aula de tipo de perda auditiva e esperamos ter contribuído para mostrar para cada um de vocês que, dependendo do local do problema, orelha externa, média ou interna, teremos diferentes tipos de comprometimentos e, portanto, diferentes audiogramas. Bons estudos e até mais!